Olá, meu nome é Josiane Teixeira, eu sou repórter do Caderno de Cidades, do Diário da Região, e esse é mais um episódio do podcast Diário Talks. O nosso convidado de hoje é o Newton César Stuck, nascido em Monte Aprazível, tem 46 anos. Ele iniciou seus estudos na doutrina espírita aos 18 anos, depois de ter convivido desde criança com uma mediunidade extremamente sensitiva. Em 2005, fundou o Centro Espírita Allan Kardec, de Neves Paulista, que a partir de 2013 passou a se chamar Casa Espírita Gabriel Martins. Exerce a mediunidade da psicografia desde o ano de 2000, portanto há 23 anos, tendo recebido neste período centenas de mensagens de conforto e esperança, além de milhares de pessoas visitando o centro lá em Neves Paulista. Newton, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estou muito feliz de receber aqui você hoje. Eu que agradeço toda a oportunidade de falar, e que essa fala leve conforto é importante, né? Às vezes há situações que a gente não sabe onde buscar ajuda, né? E muitas vezes é real isso. Uma conversa como essa mostra um pontinho de esperança para quem precisa recomeçar, né? Devolver alguém para o mundo espiritual, né? Não é tão fácil, mesmo porque eu digo assim no centro, quem procura psicografia chega aqui com um ente querido morto. A ideia é morte. E nós vamos construir uma ideia de vida. Tem que sair com o ente querido vivo. A certeza tem que acontecer. É assim que... É isso que eu penso, né? O nosso trabalho é para isso. Entra com a ideia de perca e sai com a ideia de reencontro, de aceitação, de vida. Bom, Newton, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida pessoal. O Chico Xavier, por exemplo, ele nasceu em um berço católico. Qual foi a sua base religiosa? Católica. Católica e coroinha. Olha. Minha família ainda é, né? Meus tios são ministros da igreja. O padre da minha cidade frequenta a casa da minha mãe com muita tranquilidade. Meus pais são espíritas. Mas nunca tivemos problemas com isso. E sempre me dei muito bem, mas fui educado, né? Como rezava terço, tudo. E respeito até hoje, né? Quando eu estou em alguma situação que tem terço, eu participo. Eu nunca me neguei. Né? O próprio Chico diz que a Igreja Católica é nossa mãe, né? E eu considero e respeito, e a minha casa, né, tem todas as imagens de santo que sempre teve, eu ganho. E é interessante que a gente visita a casa do Chico, né, o museu. No quarto dele tem uma coleção de Nossa Senhora. E eu sou apaixonado por ela, né? Eu gosto de conversar com a Mãe Santíssima, então não tem problema. Gosto muito, respeito, e acho que faz um serviço muito bom. Sempre me ajudou, né, até eu chegar até eu me entender como espírita. E continua ajudando, né? O nosso trabalho com a psicografia, ele envolve todas as religiões. Não tem dessa. É todo mundo mesmo. E quando você se identificou como médium, na sua biografia, em um dos livros, diz que você teve uma infância bastante sensível nesse sentido. Sensível e terrível, né? A minha mãe conta que com 2 anos de idade eu tinha manifestações que não eram comuns para uma criança, que iam além das birras, né? Hoje a gente sabe que já era mediunidade. Com 8, 9 tive problemas, mas com 13 começou a intensificar assim com incorporações, aí fugia o controle, porque de criança minha mãe ia nas benzedeiras, né, as senhoras que benziam com raminho, e minha mãe gosta muito, me levava e acalmava, benzia, né, dava o passe e acalmava. Mas chegou um tempo que teve que ir aumentando a força dos médios que me atendiam, né, a chegar ao ponto de virar agressividade. 13, 14, 15, 16, foi muito, muito difícil, né? Mas minha mãe nunca abandonou. Mesmo católica, ela sentia que era algo espiritual. Aí fomos aprendendo a trancos e barrancos. Eu já ia para o espiritismo aos 13, mas eu não entendia, né? Era criança. Principalmente quem mora na roça que eu morava hoje, e também há 35 anos atrás, 13 anos era muito criança, hoje é mais adulto, quase adulto, né? 15 era criança. Você também via, ouvia? Sempre vi, essa era a questão. Eu tinha medo do que eu via. E aí ninguém acreditava, né? Até um dia de todas essas crises de incorporar e ter que segurar, e agressões, era muito feio. Eu não entendia nada, né? E aí um senhor disse para minha mãe, o seu Luiz, José Bonifácio, ele já desencarnou. Ele falou, isso é mediunidade. E era tão simples quando ele falou mediunidade, parece que ficou simples a coisa. É só ir no centro, aí o pessoal já queria internar, né? Eu já estava nessa coisa de ir pro Bezerra, porque era muito anormal, eu desmaiava dentro da escola, ficava 3 horas desmaiado, e não voltava. Então era tudo muito ruim. E ele começou a me ajudar. E a partir daí que nós entendemos o que era mediunidade, foi diminuindo e
e passou a ser muito tranquilo, né? Depois nunca mais sofri também. E quando você começou o seu trabalho de psicografia, você começou amparado por um médium mais experiente? Não. Eu sempre tive amizade com o Carlos Bacelli, né? Mas assim, muito poucas vezes a gente teve contato para ele falar sobre isso. Mas eu não tive ninguém que orientasse. Eu aprendi nos livros e a mediunidade, eu já tinha incorporação, mas a escrita, ela surgiu natural. Escrevendo, é até interessante, é até engraçado, né? Tinha uma festa do peão em Nés Paulista e eles me pediram, eu sempre escrevi bem. Esses textos rimados que os locutores falam aí, Sim. e eu escrevi vários para os locutores. Para mim, era tudo meu. E não parei mais. E continuei escrevendo aquela coisa, mas demorou para chegar nas cartas familiares. Eu comecei a escrita mesmo, escrever aos 17 anos, mas eu vim a público só no ano 2000. 2000, aí 2005 intensificou mais. Com a chegada do Gabriel dos livros, eu fui obrigado a ir a público, né? Porque tinha livro. E nos expunha mais. Mas a escrita veio mais ou menos mais firme, assim, no ano 2000, né? Que eu já tinha, acho que 25 anos, mais ou menos. E aí eu fui interessando por isso, porque a psicografia toma tempo, né? Esses livros do Gabriel, os primeiros, eles foram escritos às 4 da manhã. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava numa empresa, onde eu trabalhei muitos anos, então tinha que ser antes do expediente. O Dimas, o meu benfeitor espiritual, ele diz que livro é antes da jornada de trabalho. A cabeça está virgem, não tem nada. Você não viveu nenhum problema ainda, não intoxicou com nada, tá legal. Então a mente é só para eles. Então os meus livros são feitos nesse horário, sempre antes de começar o expediente. Você é um médium auditivo, visual? De que forma que você psicografa? Eu percebo que em algumas sessões de psicografia, embora você esteja muito concentrado, inclusive não esteja visualizando as pessoas, você ouve o que está sendo dito, porque muitas vezes ao final da sessão, você repercute a fala de algum palestrante. Assim como o fulano disse, eu quero reforçar para vocês essa mensagem. Como é que é esse processo para vocês? Eu sou mecânico, né? Eu só preciso da mão. A questão da mão no rosto é a pergunta tão... Não é porque o Chico fazia, é porque dói o pescoço. A gente fica um tempo assim, muito tempo. Como a gente tá com o olho fechado, de repente a gente tá do lado aqui, a mão escrevendo assim, fica estranho. E a gente cochila. Não tem como dizer que dá um sono muito forte. Então a gente fica assim, muito, como ele diz no sítio, né, pescando, a cabeça caindo, fica feio. Né? Então a gente ampara aqui para saber a direção, para não ficar com dor no pescoço depois, e para tampar a luz, porque o olho fechado mesmo a gente incomoda. Então fica mais apresentável, assim. Não é a prática da mediunidade, é o que nós achamos para doer menos o pescoço. São muitas horas, né? Mas eu ouço tudo. Eu sei o que está acontecendo no salão, eu presto atenção. Né? A gente põe música para dar uma relaxada, assim, na mente, mas eu estou sempre ouvindo. A mão escreve, eu não preciso pensar a carta. Ah, você não pensa a informação? Eu não penso, tanto é que... A sua mão trabalha. Em casa, quando eu psicografo livro e tem alguém, eu converso com as pessoas enquanto a mão escreve, normal. Não precisa pensar, a mão sabe. A minha mão é normalmente, né, para dormir, quem vê eu dormir, eu tenho muitos movimentos involuntários. Minha mão ela movimenta, assim, dá uns. Porque ela percebe o plano espiritual, vamos dizer assim. Então a gente não precisa pensar na carta. Imagina que a gente recebe 40 cartas por sessão, geralmente, 30, 40. Quantos textos, quantos nomes, quantas redações. Se tivesse que inventar, teria que ser um gênio. Muito rápido, né? E num tempo de 3, 4 minutos uma carta. Então não dá. Então eu percebo tudo mesmo. Eu ouço as pessoas, eu interajo. Mas no momento que a sua mão está produzindo a carta, você toma conhecimento da informação? Por exemplo, a mão produz e você fica impressionado assim, nossa... Tem que ler. Eu tenho que abrir o olho para ler a carta. Se eu não abrir o olho e ler enquanto está sendo escrita, eu não sei. Tanto é que às vezes as pessoas perguntam, carta que a gente não lê em público só entrega, o que falou? Não sei. Tenho a mínima ideia. Pela quantidade também. Se tivesse recebido uma carta, provavelmente fica algo em nós, né? Sim. Mas muitas não consigo. Então eu tenho que ler. Tem que ler mesmo. Fulano, não sei. Esse clã também não sei, eu não li a carta. Por isso que em alguns momentos, quando você está lendo, por exemplo, você não entende o que está escrito ali também e tem que, né, reforçar a letra é feia, né? Muito rápida, minha letra é boa. Eu não tenho uma letra feia normalmente. Mas na psicografia fica, porque é muito rápido, né? Jornalista sabe o que é isso, viu, Nilton? Quando a gente está fazendo uma entrevista, tem que escrever rapidinho aqui também. Às vezes a gente também não entende a nossa letra. Tem coisa ali que só a gente entende, é um risco. A Carol, por exemplo, minha prima, a Carol, que é médium. É a sua prima? É minha prima legítima. Ela tem a letra linda. Até da psicografia dela consegue fazer bonito. E é canhota ainda. Olha só. E ela bota muita força. Assim, quem vê tem que segurar muito papel para ela. O Diego também, que é outro médium, ele tem uma letra linda.
é bem melhor do que a minha. Né? Mas eles vão piorar com o tempo. É. Ô Newton, durante uma sessão de psicografia, as pessoas que querem participar, e são cada vez mais pessoas, a gente tem percebido esse movimento, né? Sim. Nesse final de semana que passou, o Newton, junto com a Carol e o Diego, esteve aqui em Rio Preto, né? Na USE, a União da Sociedade da Espírita. Sociedade Espírita, e teve muita gente. Eu já tive a oportunidade também de conhecer o seu trabalho em Neves Paulista no final de semana. Percebi que vem vans de outros lugares. Tem muitas caravanas. Talvez de outros Domingo estados, tem né? 5. Atrás do seu trabalho. Durante a sessão de psicografia, as pessoas passam por 2 tipos de triagem. Elas passam o nome do familiar, do ente, né? Não precisa ser necessariamente familiar, pode ser cônjuge, amigo, para os trabalhadores, né, da casa, e em seguida passa o papel para você, ou para Carol, para o Diego, para os médiuns que participam desse trabalho de psicografia. Em que momento você sabe, ou você não sabe, que aquela pessoa que está te entregando o papel vai receber uma carta? Geralmente o ente querido está junto. Essa ficha, né, que é esse acolhimento, na verdade, como a ação é grande, não daria tempo de chegar perto de todo mundo. Então, como é que a gente acolhe? Dando a oportunidade de todo mundo escrever. Então, a ficha, o que ela tem? O nome, a idade, a causa, o tempo que faz, primeiro o nome dos filhos e esposa, só. A história não está ali. Mas a pessoa é obrigada a pensar no seu ente querido, viver aquele momento, trazer a história dele para aquela energia ali. Então, depois, anota lá, depois eles passam com a gente só para entregar. E a gente lê junto para conferir se o nome está certo. Mas ali na ficha, nem sempre a gente sabe quem é que vai escrever. Tem alguns que a gente só fica sabendo depois. Alguns a gente sabe, mas essa troca de energia. Eles se concentram para fazer a ficha, depois a gente se concentra junto e troca essa energia, né? Porque não é falado. Porque dá para escrever sem a ficha? Dá. Só que vira uma... Já tem cartas que você escreveu que a pessoa não... que eu nem conheço ainda. Não se inscreveu ali, né? O Gabriel mesmo eu não conhecia. O Gabriel, a primeira carta que ele escreveu comigo eram 2 médiums. A Sueli, aqui de Rio Preto, uma querida. E a ficha foi feita com ela, ele escreveu comigo. Tanto é que a ficha que eu pego não quer dizer que eu vou receber. Às vezes é o Diego, Exato. às vezes é a Carol e vice-versa. Então não tem uma regra. O pessoal implica com a ficha. Mas quem é no Chico, vai ver, tem foto, tem vídeo. Chico andava com a pranchetinha no meio. Quem que é teu ente querido? É o João. Tinha isso, é a conexão. Eu percebo assim que tem gente, eu queria da minha avó. Quanto tempo faz? Não sei. Qual que foi a causa? Não sei. Não sei. Então você não tem conexão. Você tem saudade. Saudade não é dor. Saudade todo mundo tem. A carta não é por saudade. Qual que é o veículo, né, que traz a carta? Necessidade e dor de quem pede. Eu queria do meu amigo. Sim, você tem falta do seu amigo. Mas você não está na dor. Agora tem uma mãe ali que está... Exato. Nesse final de semana eu estive em Jaú e Bauru. E foi um trabalho grande também, muito gostoso, mas como é um lugar que eu não vou sempre, tem muita gente de primeira vez. E carta de primeira vez dá um pouquinho mais de trabalho porque o espírito não sabe escrever. Ele está vendo a mãe pela primeira vez, depois que ele está emocionado, ele tem que se equilibrar. Muitas vezes a gente para porque ele chora, né? Espera, volta, que é normal, é um ser humano que está sem corpo físico. Eu falo que a psicografia é um trabalho de gente que está no mundo espiritual, escrevendo atrás de um médium que é gente, para pessoas que são gente. É um trabalho de ser humano, de um para outro. A carta, ela não é para provar que a vida continua, ela é um recado da vida que continuou. A prova que a vida continua está nos livros, está naquilo que a gente sente, né? Tem base, mas uma carta é muito rápido. Claro que tem elementos de identificação, tem que ter elemento de identificação. Além da assinatura que vem no final, o nome completo, os detalhes do meio da carta, né, coisas que só foram falados com ele. Essa final de semana eu recebi de um menino, né, ele mandou para o pai e para a mãe falando de coisas assim, muito pontuais, que a mãe dizia, que a mãe fazia, e no final, antes da assinatura, ele colocou: pai, adorei o carro. Tá, isso é muito óbvio, mas ninguém sabia que o pai tinha trocado o carro. Olha. Naqueles dias. Né, não pode ser um chute. Às vezes vem detalhes assim: mãe, eu adorava o seu café. Tem gente que não toma café. E a gente não tem como saber. Eu adorava quando eu te abraçava. Tem filho que não tem hábito. Então não pode ser assim genérico, né? São coisas que a família, às vezes a gente ouve, não é nada para nós. Mas para a família é tudo. São detalhes fundamentais para que ela reconheça o ente querido. E tem uma coisa a mais. Geralmente eles me dizem assim: eu estou sentindo meu ente querido. Eu sinto a presença dele. Então, quando a gente vai na sessão, não é só a carta. Exato. É tudo que você sente enquanto está ali. É um encontro. As palestras que te abrem a mente, a concentração que você tem, sente o ente querido. Né? Domingo eu estive em Jaú, e aí tem um amigo meu que desencarnou há alguns meses, e eu falei pro Bruno:
meu companheiro. Falei, o Alexandre está aqui. Ele e o filho dele. Falei, não sei se vai escrever. Porque ninguém tinha pedido. Ninguém fez pedido, né? Uhum. E ele escreveu uma linda carta. E a primeira carta, que para mim foi muito emocionante, porque ele é meu amigão. Né? A gente é humano. E aí eu mandei para a esposa. Ela falou assim para mim. Ontem, eu não tinha falado com ela. Ontem à noite eu fui dormir e falei, Alexandre, eu preciso de notícias. Eu não posso ir em sessão. E ele respondeu isso. E nós não tivemos contato para falar sobre isso. Então é muito pontual. Parece uma coisa simples, mas para ela foi a resposta do que ela conversou com ele. E outra, o linguajar, a forma. Né? A gente vai para o sul. É uma adaptação ao vocabulário de lá. Lá não tem você. Que interessante. Lá não tem você, não tem as comidas aqui. Né? Aqui eu vou comer, por exemplo, mãe, eu gostava Pastel. de fazer um doce aqui, como é que fala? Uma geleia de goiaba. Lá não tem geleia de goiaba, tem chimia. Mas, por exemplo, silo. Para nós aqui, o silo é a comida que a vaca come. Silo lá é os galpões. Né? Jerico. Para mim, jerico é um jegue pequeno. Lá é um trator. Não, então, isso vem na carta. A gente fica com dúvida, né? Que é um repertório que você não tem. Sim, nós tínhamos um menino aqui que os pais são professores. Ele descrevia o amor com a tabela periódica. Eu falei, Jesus, eu nem lembro da tabela periódica mais. E era difícil a carta dele para a gente ler. A mãe traduzia para nós. Assuntos deles. Nós temos um menino que tem um livro sobre algoritmos. É muito difícil receber a mente dele, é muito acima da nossa. Mas Sim. a gente recebe, porque não tem interferência. Então, a gente vai reconhecer o ente querido com toda certeza. Essa era uma das perguntas que eu previ para te fazer com relação aos detalhes da carta, porque eu tenho a impressão que mesmo aqueles que são espíritas ou que têm uma abertura para o espiritismo, elas estão querendo sempre serem convencidas da Sim. veracidade daquela carta. Isso te desafia de alguma forma? Você também encontra pessoas mal intencionadas que vão até o seu trabalho para ver se você realmente é uma pessoa honesta no seu trabalho? Eu não me sinto desafiado porque eu não penso nisso. Se eu ler comentários de Facebook das pessoas que não creem no trabalho, não admira, eu vou parar na hora de trabalhar. Então eu não leio. Quem gosta, eu vou pela minha intenção, que é do bem. Mas o que vão falar, eu cuido para fazer o melhor. O meio espírita é o mais exigente, né? Sim. Mais do que os que não são. Então cobra muito, a gente sabe que cobra, mas a gente faz... O texto é do espírito. O texto é dele, não tem como... Eu não sei a história dele. Eu não sei os detalhes dele. Ele que tem que pôr junto com o mundo espiritual. Mas é legal que haja elementos de identificação. Eu espero que tenha. Que inclusive não é só informações, pode ser desenhos também com relação a tem crianças, muito né? desenhos. Às vezes o desenho fala mais que a carta, né? Sim. Domingo mesmo, eu desenhei no final, eu não neles, né? Um coração com 3 corações dentro. Tá. Um coração, legal, é amor. Pra mim é amor, não tem nada mais. Aí a mãe veio... Depois tava frio lá, uma blusa, puxou a blusa assim, tinha um desenho de 3 coraçãozinhos. Caramba. Ela falou assim, rindo, ela e o marido falou assim, faz 8 anos que ele desencarnou. Falou, ele sempre falava para nós somos 3 corações em um só. Quando que eu ia saber disso? É muito pontual isso. Muito específico. A carta ela já recebeu várias. Mas aquele coração para ela, e assim, o sorriso dela, de contentamento, e a certeza ela já tem. Mas aquela reconexão ali, aquele abraço energético que acontece, eu sou muito feliz com isso. Eu não vejo espíritos ruins, tá? Eu tenho essa facilidade. Eu não vejo. Eu nunca vi. Qual a sua Eu só vejo os preparação, bons. Newton, antes da sessão de psicografia, você tem uma rotina? Você tem que ter alguma restrição alimentar? Como é que você se prepara para uma sessão? Nada. Eu saio do meu trabalho e vou para a sessão. Eu acho que a atitude de oração tem que ser uma atitude todos os dias. O médico tem que andar na linha com os seus pensamentos. Então ele já tem que estar pronto. Mas assim, de alimentação, eu só não como aquilo que vai pesar. A gente come pouco, né, na sessão, né, para não... Coisas que dão gases, né, essas coisas não tem como, porque você fica por 5 horas ali, vai doer o estômago. Água não toma, água só molha a boca, porque não vai levantar do meio de uma sessão para ir no banheiro 2 vezes. Pode levantar, não tem problema algum, mas as pessoas acham que a gente vai pesquisar e voltar. Então essa questão tem. Então a gente não só... Se sair, é porque não tinha jeito mesmo, tá assim... Uma emergência. Mas é uma emergência. Eu saí 2 vezes nesses anos, que era cólica renal. Porque se tiver cólica renal, dengue, a única coisa que não vai para a sessão, no nosso caso, é se tiver com distúrbio gástrico, que você tem que ir ao banheiro, né, ou vômito. Fora isso, o que for interno, fica na fé, vai com dor, sem dor. Já trabalhei com dengue, cólica renal, tantas, mas não para. Agora, o preparo é de um ser humano que vai atender um trabalho de amor. A alimentação normal. Eu já não como
sou muito de carne, muita coisa. Mas carne não atrapalha nada. Mas a gente não come muito, não. Porque o metabolismo, ele para na hora ali. Sim. Então, se eu comer agora, ela vai fazer a digestão quando terminar e fica um peso danado. Então, não como. Agora, espiritualmente, eu tento manter um nível de alegria com os meus amigos ali, né, no meio do pessoal. Sempre deixar as pessoas chegar perto da gente. Eu cuido disso. Chico Xavier, perguntaram para ele o que o Emmanuel, que é o mentor dele, mais exigia dele. Ele fala que é o trato com as pessoas. E eu também penso isso. Então, pode ser um médium estrela, não atendo ninguém, não falo com ninguém, ninguém chega perto, não tiro uma foto, eu não aceito presente. Como é que você não vai aceitar um presente? Se a pessoa deu, ela quer te agradar. Você não deve ficar esperando. Exato. Mas não vai falar que não quero, muito obrigado. Jamais. Posso tirar uma foto? Pode. Você autografa meu livro? Claro. Você pode falar comigo depois? Claro. Isso tem que acontecer. Porque nós estamos lidando com a maior das dores. Pode ser seco. Ali na entrevista, pode ver, eu dou risada com as pessoas, eles contam coisas engraçadas. A gente ri, às vezes é o único momento que eles riram. Um dia uma pessoa me criticou, falou, você fica rindo. A sessão não é um velório. A sessão é sair disso. Diferente disso, ela tem que ficar triste. Claro, um sorriso não é uma gargalhada. Eu tenho que ser solidário com a situação deles. Mas não precisa ser algo... Até porque a alegria já é minha, né? Eu sou de rir. Eu sou de brincar com as pessoas. A minha natureza é essa. Eu não sei ser fechado. Eu não consigo ser como a maioria, que fica aquela seriedade que se torna uma dureza. Sim. Um distanciamento. Eu procuro aproximar as pessoas. Assim, a regra é, não me contem nada dos seus entes. Essa é a regra. Eu até converso com todo mundo, mas começou a contar, eu vou sair. Porque eu não quero realmente saber, porque me atrapalha. Imagina que uma sessão onde todo mundo me conta a história do ente. Já sabe a biografia da pessoa toda. Eu vou confundir. Exato. Como é que eu vou saber quem é quem? Eu não conheço as pessoas. Na sessão eu não sei quem está lá. Eu conheço alguns que vão em Neves, mas quando eu faço em outros lugares, eu não sei quem eles são. É curioso porque na sessão de psicografia, tem algumas ponderações que você faz que acaba sendo engraçado, mas as cartas também são engraçadas. Alguns detalhes que os espíritos contam, né? Por exemplo, nessa última sessão que eu fui assistir aqui em Rio Preto, era um espírito que desencarnou, pelo que eu entendi, por diabetes. E ele falava de que ele faltou com os cuidados da diabetes, que todo mundo ficava enchendo o saco dele, vamos dizer assim, para que ele tivesse uma alimentação mais controlada. Sim. E aí ele diz assim, e aí, acabou que eu tô aqui agora, né? Não ouvi o que as pessoas disseram, e você até brincou falando assim, sou eu também, né? Com a minha alimentação, né? Eu tô numa dieta agora, é terrível. Médica mesmo, né? Porque a gente come mal, né? Sim. Não tem jeito, é tudo rápido. A sessão... E eu tô sempre em sessão, né? Quando a gente viaja, assim, a regra é não ter salgado. Porque senão você come só salgado. Salgadinho é o mais gostoso também. Mais rápido. Mas eles brincam, eles falam, eu fiz caquinha, né? E falam outro nome. Às vezes no começo a gente ficava meio assim com essas palavras, mas o jovem era assim. Eu fiz uma caca, né? E fala outra palavra. Teve um jovem que disse, mãe, eu gostei sim da roupa que você colocou em mim no velório. Sim. E aí todo mundo deu risada, porque tinha um papo entre a família de que a roupa talvez ele não fosse gostar daquele estilo. É muito curioso, né? Teve uma outra mulher que falou assim, eu acho que foi o pessoal da funerária que botou a roupa, e ela disse assim, olha, nada a ver comigo, pelo amor de Deus. Domingo teve uma que eu achei interessante. Não é a roupa, a gente escolhe a roupa que a gente vai ficar na espiritualidade, né? Não é a roupa que a gente foi enterrado, não, né? Não, a mente produz isso. E teve uma sogra, o rapaz desencarnou e a sogra veio buscá-lo, né? Domingo, ele contou. Mas ele tinha uma relação, a mulher falou que ele tinha uma relação muito boa com a sogra. Depois ela me contou, ele disse assim, olha, graças a... Morrer não é nada, o duro é ser recebido pela sogra. Que não morreu. E colocou um kkk brincando, mas ela é meu amor. E a mulher falou, ele amava ela como uma mãe. Mas ele fez um trocadilho ali. Sim, todo mundo quer risar, né? Não teve como não rir. E é muito real, né? Porque a gente pensa assim. Sim. Né? Teve uma senhora que recebeu uma carta e o marido, faz um tempinho, olha, eu te recebo aqui quando você vier, com um jardim de flores só pra você. Ela pegou a carta na mão e falou assim, vai murchar tudo, porque eu vou demorar. Então tem essas coisas que acontecem. Que legal. Que mostra a confiança entre eles e a confiança que a vida continuou, né? Sim. Isso é importante. Agora, ficar preso nos detalhes da dor é difícil. A pessoa não vai lá para isso. Ela quer saber. Né? Outro dia um senhor falou assim, muito simples, ele falou, eu acordei aqui. Né? Acordei aqui, aí eu pensei, PQP, eu morri. Olha só. E ela falou assim para mim, ele usava essa palavra em tudo. Então, é a palavra que a gente não gosta, né? No texto não é legal. Mas era o jeito dele, mãe. Sim.
A personalidade dele, ele tinha esse formato aí. Tem pessoas que têm um dialeto, E não né? é porque as pessoas partiram que viraram santas e se desapegaram da personalidade que elas tinham, né? São as mesmas. Sim. E eu recebo carta de pessoas muito recentes, né? Domingo eu recebi da Sol, que era uma trabalhadora da Casa Espírita, com 7 dias. O dia da missa dela, o marido falou, nós vamos sair daqui, vamos na missa, porque a mãe dela é católica e tal. Ela escreveu a primeira psicografia. 7 dias. Ela estava bem. E foi assim, reconfortador para a filha, para o marido, que são trabalhadores espíritas, esperavam por isso. Eu não esperava que ela fosse escrever tão rápido, porque tem um aprendizado, né? Mas ela escreveu e foi muito bom para ela, para o grupo. Ela se sentiu muito feliz. Então, a psicografia, ela reata laços, né? E reforça a esperança. Isso era uma pergunta que eu iria te fazer também, Newton. Não existe uma data limite nem mínima para que o espírito consiga se comunicar com a família, né? Inclusive nessa sessão de Rio Preto teve uma carta bastante recente de um caso que teve ampla repercussão pela imprensa, um acidente. Eu fiquei sabendo depois. Eu assisto pouco TV porque não dá tempo. Mas é assim, partindo do Livro dos Espíritos, que é a obra base da doutrina espírita, ele diz assim, se tratando da reencarnação. Quanto tempo se dá entre uma reencarnação e outra? De imediato até muitos séculos. De imediato pode nascer de novo. Escrever é muito mais simples, né? Então parte desse princípio. Então, geralmente é o tempo do espírito se equilibrar ou a necessidade da família, né? Equilibrar não é que está sofrendo, equilibrar é aprender a escrever. Eu sempre digo nas sessões, vocês sabem mandar carta através da mente? Eu sei receber. Essa é a diferença. Então a gente chega lá e não sabe. É uma conexão da emoção. O espírito, ele lê tudo que está dentro. Eu não tenho segredo para ninguém, né? Eles leem a minha mente o que eu sou e podem me rejeitar. E eu leio eles. Então durante a escrita, eu sei o que eles estão pensando, eu sei a forma como foi e tudo que eles viram na passagem eu vejo. Mesmo que eles não citem nada. Tanto é que o making-off ali que eu converso, a hora que eu entrego a carta, tem muito mais assunto que na carta com as pessoas. Falo da personalidade, eu falo da roupa, do jeito, o que ele falou. Sabe, esses dias um homem escreveu e disse assim, olha, amor, ele teve câncer, eu só deixava você tomar banho em mim. Só você podia dar banho em mim. Mas se fosse uma enfermeira muito bonita, pode ser que eu deixasse. Ela falou assim, é ele. Porque ele sempre falou isso pra mim, essa brincadeira. Então, são coisas interessantes, né, que eles vão tratar ali com a gente. Bem deles, assim. Então, o tempo não importa. É o tempo deles estarem em condições emocionalmente equilibrados para escrever. E a doutrina, a religião que a pessoa segue, aconteceu uma situação também que eu achei muito bonita da sua parte, no momento de uma palestra que eu participei em que você estava, uma sessão de psicografia, em que você disse para as pessoas que estão presentes terem cuidado ao filmar a sessão com o próprio celular, sob o risco de você filmar uma outra pessoa que está participando daquela reunião que não é espírita, que não pratica a religião, às vezes a pessoa é inclusive evangélica, que a gente sabe que tem algumas ressalvas com relação ao espiritismo. Qualquer pessoa de qualquer religião pode receber uma carta, né, Newton? E recebe. E a dor é universal, né? Todo mundo sente a dor. Pode receber e pode escrever de outras religiões. Eu sempre peço assim, o cuidado da filmagem, né? Porque tem gente que vai em outra cidade, quietinho, pra ninguém saber, é dele. Sim. Ou ele não quer falar pra ninguém que ele foi, porque vai que não recebe, não quer deixar as pessoas ansiosas na expectativa. Então ele não fala. Né? E as pessoas vão lá e filmam, a notícia chega em casa primeiro que a pessoa. Então eu peço para não filmar. Eu não filmo cartas. Se a família quiser filmar, eu não divulgo cartas. Eu não gosto de sensacionalismo, né? Eu sou contra isso, acho que não é o nosso trabalho. Eu brinco, né? O médium que fica com sensacionalismo, fazendo muita propaganda, é promoção de funerária, né? Ninguém quer isso. Sim. Porque a gente só procura o médium quando precisa mesmo. Eu penso que as pessoas não queriam estar ali. Elas estão forçadas por uma dor. Então, não filmem, não mostrem, que a religião não vai mudar nada para nós. A religião é a forma que a gente tem de interpretar a nossa relação com Deus. Para mim, eu nem pergunto. Nunca, religião, se é ateu, se é católico, se é evangélico, se é bandista, nada, eu não pergunto nada. Essa pergunta não tem. Eles é que vão se posicionar. O Espírito sabe o que ele tem que falar. Às vezes a gente quer contar muito, né? Porque meu filho era assim, porque... Não conta, deixa ele. Deixa as coisas para carta, isso é importante para você, não para mim. Eu não gosto, eu tenho amizade com muitos, né, pais que devolveram filhos, cônjuges, mas nós sabemos os assuntos que nós podemos falar. Né? Às vezes eu nem sei do que a pessoa fez a sua partida. A sessão de psicografia,
Eu acredito que, independente da pessoa que acredita ou não, ela é também um exercício de solidariedade, um exercício de empatia. Porque, como o Newton disse, as pessoas vão movidas por inúmeros motivos para uma sessão de psicografia. A maioria com uma dor muito grande, um luto muito grande, outras pessoas por saudade, outras pessoas até por curiosidade, inclusive, de saber como aquele ente está na espiritualidade, né? Mas aqui eu cito, por exemplo, um exemplo pessoal meu. Meu pai desencarnou já faz 7 anos, né? E eu tenho uma curiosidade de saber como ele está lá. Ele também teve uma vida um pouquinho desregrada aqui, mas saber se ele está bem, se ele está acolhido, se ele está em processo de evolução. Mas não é uma dor, é uma saudade gostosa de pensar, poxa, será que ele está bem? Será que ele está acolhido? E quando a gente participa de uma sessão como essa, a gente vê umas pessoas sofrendo de tal forma e chorando ali durante a palestra, durante o momento de psicografia, que qualquer pessoa que tem coração pensa assim, tomara que ela receba a carta. Eu abro mão da minha, o que é a minha dor, o que é a minha curiosidade, o que é a minha saudade diante de uma mãe que está sofrendo dessa forma e que o sofrimento dela me impacta. Né? Então, é uma vitória pessoal quando você vê uma pessoa que está do seu lado sofrendo e chama o nome dela lá, chama o nome do ente querido. E eu tive essa experiência inúmeras vezes nas sessões de psicografia que eu participei, tanto com você à frente dos trabalhos, como outros médiuns também, de pensar o quanto isso é edificante para a nossa própria evolução humana. Sim, de pensar que a dor do outro é maior do que a sua e de que ela merece e que talvez, eu acho que até seja esse o propósito de você ler algumas cartas para todas as pessoas, que são mensagens que valem para todo mundo, não é uma mensagem exclusiva para aquela pessoa, é algo que é importante a gente saber e é importante a gente voltar para casa com aquela informação e raciocinar sobre aquilo, né, Newton? Sim, é um processo de crescimento para todo mundo, né? Eu sempre penso que a sessão não é só cartas. A carta é um item da sessão, do trabalho geral que tem, mas a gente aprende muito, eu aprendo muito ali, todas as sessões, e quanto mais aprendemos, mais vulneráveis, né? Eu até comentei com você que nesses anos todos de sessão, eu cheguei a um ponto de... Uma coisa mais importante para mim é que eu entendi quem eu sou para os meus pais, né? O quanto eu sou amado, necessário, e quase que vital para a felicidade deles. Se eu pude aprender, graças a Deus, a psicografia me deu isso. Que a gente é mais amado do que sabe, do que pensa. Por isso a gente tem que baixar a bola e deixar as pessoas nos amar. Porque a gente, na correria, não deixa... Deixa a pessoa te amar. Dê tempo do lado do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, porque eles conversam com você. Não adianta só dar comida, pagar empregada, dar dinheiro. Não, eles querem outras coisas. Isso eu aprendi, graças a Deus. Mas eu cheguei num ponto que, vendo a dor das pessoas, assim, eu comecei a ter medo de ficar longe dos meus pais, né? Valorizar que graças a Deus são jovens. Meus pais são jovens, eu nasci, eles eram bem jovens. Então eu comecei a pensar, não, eu não tenho dúvida nenhuma da continuidade, mas eu não sei como é viver sem. Aí é um aprendizado totalmente novo para mim. E eu comecei a ter problemas com isso, preocupação, assim, de gerar um certo apego com eles e exagerado, né? Tanto que eu vou no psicólogo e trato esse assunto que eu gosto muito, eu adoro psicologia, né? E acho muito saudável e necessário a gente botar para fora, porque as pessoas acham assim, o Nil me procura para eu falar. Ninguém procura para me ouvir. Né? Acho que eu estou sempre bem, os mentores têm o trabalho deles. Protegem, não protege nada, eles vêm para o trabalho da carta. A minha vida é a minha vida. Claro que emitem boas energias, mas eu tenho minha superação, meu crescimento. Fazer a sua parte. Então eu trato de todas as coisas, igual todo mundo. Se tem uma coisa que eu não gosto é ser tratado com diferença. Às vezes eu estou num lugar comum, ou numa palestra, aqui está o médium Newton Stuck, aqui está o Newton Stuck, eu penso. Porque nos coloca assim, parece que tira a parte dos outros. Aí fica estranho, porque eu não vejo isso. Eu não vejo fama, eu não vejo nada disso. Eu me vejo como Newton. Eu sei que eu faço um trabalho que é legal, que é importante, mas sem modéstia, eu não me vejo tudo isso aí, não. Eu só trabalho com muita responsabilidade, com muito carinho pelas pessoas. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu não sou fã daquela frase, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. Os animais eu já gosto de graça. Mas eu amo os homens, eu gosto da relação. Então, quando eu estou na sessão, e é todo final de semana, eu falo, você não tem lazer? Ela é um lazer para mim. Ela é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu não tenho esse peso. É tranquilo, é gostoso. Aquelas pessoas estão ali, sair dali melhores. Hoje a doutrina toma todo o seu tempo, Newton, ou você consegue ter uma profissão paralela? Eu tenho profissão. É. Hoje nós estamos trabalhando no agro, né? Tira leite. Eu vim de lá agora há pouco.
Todas 5 da manhã nós estamos. É mesmo? Independente de sessão. A sessão acaba meia-noite, 5 horas da manhã nós vamos. Eu, meu pai, minha irmã, funcionário. Nós trabalhamos com leite. Seu pai? Sim, nós trabalhamos com leite. Olha. Né, todos os dias. Trata gado, anda a cavalo, eu faço tudo que todo mundo faz. Às vezes parece que não combina. Aí tem o escritório, tem que trabalhar porque o livro tem que corrigir, tem que reler, né, tem que digitar. Uhum. Tem a gráfica, que é do Diego lá, mas eu tenho que produzir conteúdo para isso, tem que gravar. Então, assim, até meio-dia eu tô literalmente na roça com tudo que tem lá. E eu participo, né? Eu não só os arranhados. Olha só. As mãozonas, toda. Mão grossa. Mão de grossa. Não tenho. Assim, eu não tenho muito. Não sei ficar olhando, né? E eu amo o que eu faço. O sítio me renova, né? Legal. É um ambiente restaurador, natureza, árvore. Agora eu entendi os vídeos que você grava no verde. Eu gravo onde eu tô. Trabalhando, né? Onde eu tô, eu gravo, eu sinto, porque é o momento que eu oro. Eu gosto muito de orar. Uhum. Eu rezo bastante, assim. Eu falo que ali eu recebo os livros, os conteúdos, para depois passar para papel. Eu renovo, mas eu tenho que trabalhar minhas contas, minha vida. E são bastantes, né? Viagens. Os boletos para pagar, né, Nilton? Tem tudo bastante, normal. Né? Igual todo mundo, né? A única coisa que a mídia não dá é dinheiro, né? Isso aí não pode dar, inclusive, não né? Pode. Legal. Até porque gera assim. As pessoas perguntam. Outro dia, lá no Sul, nos perguntaram quanto custa uma sessão de psicografia? Quanto custa uma carta? É muito comum, toda vez que tem uma arte, quanto custa? Não sei se alguém cobra. Nas suas redes sociais também, né? Tem muito. As pessoas perguntam. Não tem preço, não tem preço e não tem custo. Se fosse para me pagar, não ia conseguir. Porque é lá de cima, né? E não tem como ter preço. As pessoas falam assim, teve uma época lá, o Nilton só atende rico. Eu não sei a posição financeira de quem vai ali, eu não conheço ninguém. Quem vai, é claro que a pessoa que tem posses, ela viaja mais longe, né, para buscar a gente. Exato. É mais facilidade. Eu quis trazer a sessão para Rio Preto, por quê? Porque tem pessoas aqui, senhoras e pessoas mais simples, que não tem como pegar ônibus para Neves Paulista, até porque não tem para voltar. Aqui o pessoal se vira, eles são mais envolvidos. Tem Uber, que fica barato. E agora para Neves não dá. São muitas horas. Aqui o pessoal tem mais. Então eu quis trazer para cá com a USP por conta disso. Para poder dar oportunidade para quem não tem condições de ir. E Rio Preto tem aeroporto, ônibus, hotel para quem vem de fora. É tudo mais fácil. Estrutura. Né? É uma coisa que eu gostaria que o Centro Espírita fosse aqui. Que economicamente. Por que lá em Neves Paulista? Porque eu morava lá. Eu sempre fui de lá, então nasceu, era menor que esse estúdio, o primeiro centro, né? Bem menor. Né? A primeira casa era um cômodo alugado, daquelas telhas antigas, sabe? Telha, que nem é dessas vermelhas, não, daquela outra mesmo, que era feita nas pernas assim, dos escravos, aquilo lá. E nós ganhamos uma casa velha num sítio, desmanchamos a casa, sofremos que nem, olha, não tinha dedo mais, tudo machucado, e construímos a outra, tudo com doação. Onde é agora? Sim, os espíritos são pobres, meu Deus. Tudo pobre. O piso era um de cada cor, era parecia um jogral. Não tem, porque a gente não tem conta bancária. O que tem vai embora. Porque a gente ajuda com enxoval, remédio, aluguel, comida, roupa, colchão, móvel, vive pedindo. Então, assim, a pessoa, tá fazendo tratamento de câncer. Aí o governo dá o remédio. Mas aí um tem que parar de trabalhar para cuidar da criança. Quem está fazendo químio não come qualquer coisa, não tem apetite. Não é você dar arroz, feijão para ela, não vai comer. Às vezes ela desidrata, porque ela não nada fica legal na boca, no sabor, nada. Então tem que ficar trocando. Isso custa dinheiro. Dá uma febre à noite, carro para levar, combustível. Então, gasta dinheiro com isso, bastante. Então as contas estão sempre vermelhas e é para ser assim mesmo. Centro Espírita, com dinheiro acumulado, não está trabalhando. Não deve, na minha opinião, né? Na Casa Espírita é assim. Então a gente gasta mesmo. Não vai deixar uma pessoa com fome. É uma cesta básica. Se tiver Inés, for 8 horas da noite, nós vamos levar 8 horas da noite. Como é que vai ficar todo dia sem comer? Realizados pelo centro, vocês recolhem, por exemplo, alimentos, né, não perecíveis para doação. O centro também aceita, por exemplo, doações em dinheiro, já que muitas coisas você precisa do dinheiro para pagar a conta de luz. Sim, o pessoal faz doação. Porque nós trabalhamos no Livro Brasil, né? Então os pessoal de fora mandam Pix. Eu digo para as pessoas, nós somos hoje quase 100 mil pessoas nas nossas páginas. R$1 cada um. Resolvia. Cada 3 meses, né? Nós vamos fazer muita coisa. Resolvia. 50 centavos vai fazer a diferença. Porque assim, hoje, lá no Duartina, que é a Maria de Nazaré, que é uma casa que nós criamos, eu e o Diego, tem café da tarde todos os dias. Almoço no domingo. Para os moradores de rua de semana, né? Tem barbearia, tem uma sala com máquina de lavar e secadora para eles lavarem as roupas deles.
tem o barbeiro, tem o cabeleireiro, que é um sonho ter isso, né? Lá tem bastante pessoas que moram na rua. Então lá, isso não dá certo em Neves, que não tem, né? Mas lá funciona. Então, tem comida. Frutal, tem uma escola que tem 100 e poucos alunos, funciona todo sábado. Tem que mandar comida para lá. Tem Mirassolândia, tem Ruilândia, tem Mirassol, que tem sopa toda terça-feira para 150 pessoas, que a gente manda também. Que legal. Nipuã. Bastante, né? A parte social é mantida pela psicografia. Então são 7 casas que nós somos ligados, porque cada lugar que tem sessão, arrecada alimento fica lá. Que nem aqui na USE ficou pro Consolador. Então a gente divide, nem leva. Mas faz um trabalho social muito legal. Eu amo isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu mentor. O Chico Xavier tem o André Luiz, você tem o Dimas, né? Como as suas vidas se cruzaram? E aí eu queria que você chegasse também na questão do Gabriel Martins, que por meio dele você já publicou tantos livros e continua, inclusive, está em produção de mais um livro, né? Nunca produzo um livro só de cada vez, sempre 5, 6, porque senão fica repetitivo. Mas o Dimas, o meu mentor espiritual, né, eu sempre tinha, quando foi psicólogo, eu tinha um medo imenso de ter um mentor que chamasse Emanuel, André Luiz, que eram os que já são famosos, do Bezerra. Aí me arrumaram o Dimas, que não é nada. Ele não vai brigar com você nessa declaração. Não, ele não é nada, não existia ele. Não é famoso. Não é famoso. Não é celebridade. Não. E aí ele começou a escrever, e é um pai, um amigo, é tudo de bom pra mim, é uma paixão. Então ele escreve, o Dimas tem uma capacidade de sintetizar um assunto que eu não conheço ninguém, né? E agora ele é famoso, né? Porque você ouve ele? Você vê ouço, vejo. O mentor não anda com a gente, né? De onde ele tá, ele fala e vem pra cabeça da gente. Então, a minha relação com ele é relacionada aos trabalhos de fotografia, de livro e tal. Não da minha vida pessoal. Eu tenho uma história com ele, eu trabalhava numa empresa com uma máquina italiana, eu trabalhei com móveis, né? 23 anos. Fui gerente de produção na Robel, aqui do lado. E uma máquina não funcionava e nada dava jeito. Um dia eu falei, vou pedir pro alto agora, né? É a única. E aí nós estávamos trabalhando um livro, ele apareceu, eu falei para ele, olha, Dimas, ajuda nessa máquina. Ele disse assim, pois é, eu sou mentor espiritual e não técnico em informática. Tipo, eu não sou para isso, né? Em outras palavras, sempre orientando. Não fica chamando meu nome em vão, né? Não, um dia eu falei com ele também, né? Eu engordei 30 quilos, né? Tô arrancando uns aí agora. Mas eu falei para ele, Dimas, é muita comida, o povo dá presente de comida, a gente vai comer nas casas, é muita comida. Ele falou, então, meu irmão, realmente tem muita comida, mas você não precisa comer tudo. É só alguma coisinha, né? Ninguém falou que você tem que comer. Então ele sempre tem uns posicionamentos para mim. Não vou dizer que é rígido, mas ele dá a notícia dele, ele informa e faz se quiser. Mas em que momento ele foi apresentado à sua vida? Ele foi apresentado, eu tinha 14, né? Mas não tinha essa relação. E quando começou a escrita mesmo, aí é intenso, né? Toda a sessão ele tá e direciona com muito carisma, com muito amor. Tudo que eu aprendi foi com ele. Mas ele se comunicou a você dizendo, Newton, eu sou o Dimas e eu vou te acompanhar. Não, ele começou escrevendo. Ele escrevia, assinava Dimas, depois ele apresentou. Ele treinou eu como psicógrafo. Depois de um tempo, a gente tem a regra de não ficar perguntando, né? Depois de um tempo, alguns anos, aí ele contou a história, que ele era tal. Que ele também não gosta que conta, né? As vidas dele, o que ele viveu. Então eu respeito isso. Agora o Gabriel era um desses jovens de qualquer sessão. Que os pais buscavam carta. Ele escrevia com outra médium. Depois passou a escrever comigo. Aí começou a escrever textos mais longos, né, que pareciam capítulos de livros, se tornaram, e os pais publicaram. O pai sempre presente, a mãe sempre muito próximo, né? Eles cuidam do Gabriel até hoje, do material. Eu não lanço um livro sem eles terem lido, aprovado, nada. Porque a diferença do trabalho do Gabriel e do Dimas é que as pessoas, os espíritos que estão ali, têm familiar conhecido. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui tem 53 jovens, pessoas que participam, todas as famílias tiveram que aprovar. Autorizarem. Então não é história fictícia, tem testemunha, então não tem como, é um texto bonitinho, não. Tem família aqui. A família sabe de quem está aqui dentro desse livro, quem são as pessoas, eles vão ler, eles mesmos divulgam. Então o livro do Gabriel tem uma diferença, não pode ser assim, contei uma história lá, romanceou uma história. Não, tem, é conhecido quem está ali dentro. Nesse livro aqui, o Eduardo e o Túlio entrevistam várias pessoas. Esse livro é muito bom. Está produzindo a segunda edição, que acabou, está sem esse livro. E no livro novo agora, o Dudu reencarnou, o Eduardo. Então eles narram a despedida lá, a chegada aqui. É muito interessante. Então a gente acompanha a história deles. A família acompanha a história deles, sabem disso e autorizam. Não faço nada sem autorização, nada. Qualquer página do Gabriel vai pro pai dele primeiro.
Eles são maravilhosos. O Renato é incrível, a Regina, eles são muito bons. São espiritualizados, são pessoas muito, muito boas mesmo, né? Tinha que ser, né, para ser pai do Gabriel. Para encaixar isso, tem uma sintonia. E eles, autorizando, a gente divulga. Se não autorizar, nunca não autorizou também, né? Mas se tivesse qualquer coisa ali, ou o Gabriel refaz. Teve capítulos de livro do Gabriel, mais de um, em que eu não gostei do capítulo e ele refez. Porque eu penso quem vai ler. Eu represento o leitor. Isso aqui tá confuso. Olha. Joga inteiro fora. Rasga. Rasga para não correr o risco de salvar ele. E faça outro. Não que eu estou exigindo dele, mas eu sou leitor. Eu sou só leitor. Sim. Isso aqui as pessoas não vão entender. Em todo o trabalho de produção também é legal você ter uma segunda opinião, né? Quando você vai produzir um texto, Sim, um livro. Eu passo várias pessoas. Tanto é que todos os escritores passam o livro para uma pessoa avaliar e ponderar o que todos os médiuns lê, eu, Diego, Carol lê. Legal. Isso é o livro de qualquer um de nós. Nós todos lemos nossos livros. Assistimos todas as nossas palestras, aqui eu vou assistir depois, várias vezes. É uma regra nossa. O que a gente fala, essa tortura que a gente causa para os outros, tem que servir para nós. Tem que ler, eu assisto tudo. Quantos livros você já psicografou? Ó, editado, acho que é 27, eu acho. Mas tem mais 70 em casa, que vai tudo agora que a gráfica vai ser da nossa, né? Então nós vamos conseguir produzir, porque é caro um livro. O livro é caro. Sim. Hoje nós produzimos esse porque, posso falar, a gráfica São Sebastião sempre nos ajudou. Né? O pessoal de lá é muito bom. E são evangélicos. Sempre nos apoiaram. O primeiro livro deles foi o nosso. Né? O Alessandro, que é o gerente. Eles cuidam. Né? Inclusive a filha dele está no livro. No das crianças. A Heleninha é filha do Alessandro. Um olhar sobre as crianças. Sim, a Heleninha. Então eles produzem, eles nos ajudam, eles dividem, eles fazem milagre para que a gente faça livro. Porque é muito caro. Uma edição de livro de 2.000 livros do Gabriel, a última saiu a 38 mil. Pra você ter uma ideia. Você tem um livro preferido? O meu livro preferido do Gabriel é O Olhar sobre as Crianças. Eu sou apaixonado desse livro. E do Dimas é esse aqui, ó, Sabedoria de Chico Xavier. Não é do espírito Chico Xavier, né? O Dimas pegou as frases mais comuns do Chico conhecidas e escreveu sobre elas. É o melhor livro que eu acho, assim, para entender todos os assuntos. Esse aqui é o outro meu preferido. Gosto de todos, mas são os que eu leio mais, né? Eu não leio hoje outros autores. Segundo o Dimas, para não plagiar. Já li muito, né? Sim. Porque às vezes eu tô lendo um livro, a gente tá naquela vibe lá, naquele momento. Aí vai escrever, a gente fica pensando no outro. Um dia eu fui escrever um livro sobre a Boate Kiss, e o Gabriel me disse, não pensa que você tá interferindo. Porque a gente fazendo torcida pelo personagem, né? Olha. A cabeça, porque livro eu leio na hora, né? Enquanto eles estão escrevendo o livro, eu tô lendo. Diferente da psicografia que eu estou com o olho fechado, o livro não precisa. Ali eu posso ficar lendo. Então, eu estava interferindo. Ele me chamou a minha atenção. Você está interferindo. Tua ansiedade, teu medo, que o povo vai pensar. Então, não participa. É a melhor coisa. Então, se ficar lendo André Luiz, todos os livros, e tivessem recente, pode ter certeza que a nossa mente vai ficar forçando isso no texto novo. Tem que ter uns cuidados aí. Legal. Nildo, o que as pessoas mais perguntam pra você quando você diz que é médio ou você não diz, as pessoas ficam sabendo? As pessoas pedem carta, tipo, tem como você escrever uma cartinha aqui na hora? Ou tem alguém aqui junto com a gente nesse momento? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Sempre pergunta, né? Sempre pergunta. E eu vou te perguntar agora, tem alguém aqui com a gente? Temos o Dimas, agora tem. Legal, bem-vindo. Dimas eu sabia que viria pra gente. Eles coordenam tudo, né? Eu acho que tudo que eu falei na vida nunca foi 100% eu. Na palestra não sou eu, nunca é. Eu sempre pedi aos espíritos que quando falassem através de mim, que se parecessem comigo. Pelo menos isso eu tenho direito, né? Porque eu tinha medo daquelas incorporações que fica muito autêntica, que causa uma estranheza. Eu sempre pedi assim, psicografia, nunca é eu que estou falando. Nunca. Eu sei que não é. E tem uma brincadeira, né, que faz eu, a Carol e o Diego, quando o texto é bom, não é meu. Sempre brincamos disso. Quando a palestra ficou muito boa, não sou eu. Até porque eu não sou muito bom nisso mesmo. Né? Eu, para escrever, eu tenho dificuldade. Um texto, né, eu escrevo bem, mas até bilhete de aniversário eu não consigo escrever muito assim. Eu não me preocupo. Se fosse para eu escrever livro, não escreveria. Desenhar, eu desenho. Desenhar eu sempre desenhei. Então, os livros infantis, eu desenho eles. Os nossos livros, eu faço desenho. O Diego desenha muito bem também. Então, nós fazemos. Quem pintava era a Cássia, ela desencarnou. E ela está no livro novo, né? Porque aqui conosco trabalha de algum jeito. Aqui ou lá vai trabalhar. Lá vai continuar trabalhando. A empresa é a mesma. Você vai ficar trabalhando. Mas a pergunta é essa. Tem alguém aqui? Né? Você quer saber do meu ente querido? Mas eu tenho uma resposta. Né? Como é que está meu ente? Eu tenho uma resposta pronta para todos. Se é bom, tá bem. Matemática. Quem é bom, fica bem.
Quem mais ou menos está mais ou menos. Quem foi péssimo... Tá pensando sobre as atitudes. Vai rever. Ninguém é jogado fora. A gente não joga fora. Ninguém. Por que Deus jogaria um filho dele? E a espiritualidade vem para mostrar que todo mundo é acolhido, né? Acolhido e amado. E muito amado. Né? A gente às vezes não tem uma entende segunda, o amor. uma terceira, uma quarta chance. Todas as chances. Nós somos imortais para isso. Não vejo espíritos indo para um brau, para lugar de sofrimento. Todos são acolhidos. Alguns não querem ficar num bom lugar porque não tem sintonia, não aceito. Mas todos são. Essa coisa que criaram, tem que passar pro purgatório. Tem nada. Isso é uma falha nossa passar, porque não fez tudo que tinha que ter feito. Nós lutamos para ser melhores. Tem defeito? Tem. Tem falta de paciência? Tem hora? Tem. Tem coisas que eu não quero atender e não atendo. Falar bobagem para mim é perder tempo, eu vou embora. A pessoa vem com muito escândalo, não vou. Eu acho que tem que ter um nível de maturidade para as coisas. Né? Tem gente que... Por que não recebeu? Porque eu não sei por que não recebeu. Mas eu estou acabando de saber, de acordo com a tua atitude, né? Acabei de saber porque ele não escreveu. A pessoa não está preparada. Não está. Né? Às vezes uma coisa acontece, carta de animais. É comum pedir carta de cachorrinho e gatinho. Eles não escrevem, porque não são seres inteligíveis, né? Não tem comum. Nossa, mas já houve cartas em que o próprio Dimas veio trazer notícias do animal para um homem que estava em depressão, por causa do animalzinho, e descreveu, o homem nem estava na sessão. É uma amiga que pediu que ele não pôde nem vir. Todos os detalhes do cachorrinho, a raça, os hábitos do cachorrinho, e foi muito convincente. Até porque ninguém sabia quem era o cachorro. Então, isso já aconteceu. Porque o pet gera luto. A minha cachorra é minha filha. Então, eu chego em casa e já estou procurando ela. Eu vou dormir, eu estou levando ela. Eu me preocupo com a comida dela. Eu vim para cá hoje, já dei almoço para ela. E na ausência dela? Estou habituado a isso. Ela vai continuar vivendo, não tenho nenhuma dúvida. Mas os hábitos diários são difíceis de administrar. Então, tem que respeitar. Tem que respeitar essa relação que a gente tem com os animais. Antigamente, os animais ficavam para rua, fora de casa. Hoje são parte da vida da gente. Eu vou numa loja hoje, está um presentinho. Acho que o cachorro vai saber que é presente? Eu estou dando presente, eu estou tendo prazer em fazer isso. Para ela, não vai mudar nada na vida, mas nós estamos desenvolvendo amor por quem não consegue falar de amor. Porque a gente gosta de ser amado, que alguém fale que nos ama, que alguém nos abrace. Né? E agora os animais nos ensinam a receber amor sem palavras, sem cobrança. Eles não nos cobram. É um aprendizado que a gente está tendo. A gente aprende a valorizar aquilo que não vai nos render dinheiro. Né? Simplesmente está ali. Ensina a ter uma responsabilidade, né, com quem depende 100% da gente. É muito aprendizado. Eu sempre falo, tem que ter alguém, se couber na vida, tenha algum pet. Que a gente vai aprender o que é um amor gratuito. Ô Nilton, a gente sempre fala sobre o médium como uma pessoa diferenciada, que está muito distante da gente, que talvez seja mais amado pela espiritualidade mais perto. Você acredita que todo mundo é um pouco médium? Todos temos mediunidade, porque é uma faculdade da alma. Todos. Essa coisa de endeusamento aí é gente exagerada que coloca a gente lá em cima. Um dia uma senhora chegou em mim, uma mulher, e disse assim, e a gente brinca isso, né? Eu vejo uma luz tão grande de você, uma luz imensa. Eu sempre brinco, parece que vem um carro atrás de mim, né? Eu não tenho isso, gente. Para de achar que o médium tem esse amor por todo mundo. A gente não tem esse amor por todo mundo. A gente tem compaixão. Nós nos colocamos no lugar, nós temos empatia, nós nos dedicamos por essas pessoas. Nós gostamos de estar fazendo bem para elas. Mas para de se colocar no lugar de Jesus, né? As pessoas falam assim, médium tudo de branquinho. Eu não boto branco por conta desse negócio. Eu gosto do branco, mas não uso branco. Sabe? Fica muito pai de santo. Aí é deles. Deles tudo bem, eles são assim. O médium pode ser colorido. Meu guarda-roupa é colorido. E não tem essa coisa de... A nossa conexão com o mundo espiritual, ela existe com mais clareza. Com os outros com menos clareza. É menos ostensivo. Mas é igual. Quanto à intuição que a gente tem? A intuição é a mediunidade de todos. Ela nos guia na vida. Mas qual intuição eu devo acreditar? Naquela que te leva para o bem. Eu estou tendo uma intuição que fulano é mal. Tenha cuidados, mas não precisa também massacrar a pessoa. Cheiros que a gente sente. Sim, o perfume está no ar. Às vezes a pessoa vê uma borboleta e fala, mas não tem nada a ver. Não sei. Depende do que você sentiu na hora, o que te representa aquilo. Né? A gente às vezes sente a presença de alguém ali dentro de casa, um ente querido. Todo mundo sente alguma coisa. Fala, eu não sinto nada, não prestou atenção. A gente capta pensamento um do outro o tempo todo. É verdade. E a gente não para pensar nisso. Mas às vezes você vai falar, eu falei, você estava pensando. É. Né?
isso não é consciente. Essa semana aconteceu com uma amiga que tinha recebido uma carta, ela viajou, e eu tava, no outro dia eu mandei uma mensagem pra ela, falei, você gostou da carta? Tem muita amizade com ela. Ela falou assim, tô aqui lendo ela pros amigos, e falando pra eles que eu gostei. Não quer dizer que eu sou o médico, eu tô vendo o pensamento dela. Então, mas essa vibração chegou em mim, e eu, por carinho a ela, mandei, mas eu não sabia que ela tava lendo, eu não sabia nada dela. Né? Acontece também quando a gente tá pensando numa pessoa e a pessoa manda pra gente uma mensagem. Sim. Na hora você fala assim, nossa, eu tava onda pensando mental, em você agora. Onda, vibração. Isso não tem a ver com a mediunidade, tem a ver com a natureza, essa é coisa da natureza. Então, nós temos conexão, qualquer um pode ter com os bons espíritos, se tiver uma atitude mental positiva. É claro que eu me policio, eu não vou deixar ter as mesmas reações, eu vou brigar na rua. Tá, e tem uma mãe ali, né? Que eu atendi, se ela pode ser. Exato. Né? Hoje a gente chega no aeroporto, que ninguém olha pra ninguém, eu sempre tenho alguém que me conhece. Né? Quando dá o documento, fala, é o Newton Stuck. Já ouviu em algum lugar. Então eu tenho hoje um cuidado maior, mas eu não me sinto diferente e nem quero ser tratado com diferença. Eu quero ser tratado com respeito, que é bom, eu gosto. Respeito como cabe a todo mundo, né? Ao ser humano. Mas não com, o médium. As pessoas perguntam, qual que é o cardápio? Eu falei, Jesus, não é parece um show do Roberto Carlos, né? Rosa vermelha, toalhas brancas e uvas. Sim. Não tem isso. Para de criar isso para nós, porque nós vamos acostumar e vamos ser criticados por isso. Nós gostamos do que é bom. Somos inteligentes, mas não precisa ser assim. Trata igual que dá mais certo. Eu, quando começo com muita coisa, eu nem estou escutando. Eu simplesmente, eu já nem vou. Né? Televisão no centro tinha, eu não deixo mais. A última vez que foi uma TV lá, gravou, escreveram embaixo, o novo Chico Xavier. Foi a pior coisa da minha vida. E esse vídeo não para de divulgar. Não existe isso. Mas não me disseram isso. E não é a ideia minha. Tá, o novo, eu não sou o novo, nem o velho, nem nada de Chico Xavier. Chico Xavier é Chico Xavier. E fala assim, ninguém substitui. Nem ele está preocupado com isso. Cada um nasce com uma função específica. E ponto. E faz o melhor que puder. A gente ama Chico. E o nível de mediunidade dele, para ter outro médium igual, tem que ser ele. Porque é dele aquilo. Sim. Mas isso não impede que nós façamos a nossa parte. Né, de receber cartas, né? Hoje eu participo de pesquisa, né? Participei de uma em Juiz de Fora, né? Do pessoal da neuropsiquiatria lá de Juiz de Fora da universidade. Nós ficamos isolados de todo mundo. Ele separou o grupo lá dentro do centro espírita de pessoas que precisavam de carta. Eles não sabiam quem era o médium não sabia que era eles. Tudo, essa fichinha, tudo filmado, gravado. Quando recebia a carta, eles pegavam a carta na hora e ouvia o áudio, o que a família conversou comigo e o que veio na carta, se tinha uma relação. Isso foi feito durante 2 anos. Todo mês eles perguntavam, porque vai saindo da emoção, a pessoa vai esquecendo, né? Já perde um pouco o sentido. E deu assim, 99% de informações. Eu, o médium Alaor Borges e o Newton Souza do Ceará. Alaor Borges de Uberaba. Os 3 médios que nessa pesquisa, que só tem inglês, porque é deles, né? Tem que pagar acho que $30 para ter acesso. Mas tem umas palestras que eles fizeram aí. Atestam que existe vida. Porque nós não tínhamos acesso às informações que estão na carta. É um trabalho bem feito mesmo, assim, muito bem feito. Científico. Tá aí, né? Participei de um no Recife. Eu sempre permito que haja pesquisas. Eu não nego isso, porque é importante para as pessoas. Para mim não precisa, mas para as pessoas é. Então tem esse material aí já. O próprio Allan Kardec escreveu, né, a doutrina com base em fundamentos científicos, né? Ele disse, ou é científico ou não sobreviverá. Eu gosto da parte científica, sinceramente, tudo, assim, bem, as obras de Kardec eu leio sempre, né? Essas eu tenho que ler. Mas a parte científica me agrada muito, porque ela encaixa nas pessoas, né? Quando a gente fica muito na religião, a gente corre o risco de fanatismo, né? Então tem que ter muito bom senso. Kardec trata do bom senso. Então a gente tem que se permitir ser também pesquisados. Eu sempre digo, vejam quem é o médico que vocês vão. Converse com alguém que converse, não sai aí. Eu queria uma carta pela internet, você não faz? Não, eu não recebo isso. Por quê? Porque na sessão não é só o papel, você está sentindo o ambiente do seu ente querido. Você tem mais elementos de identificação e mais elementos para confiança. Pela internet pode ser feito, mas o nível de confiança é mais difícil das pessoas. Porque aquele papel alizinho na mão tem energia no psiquismo. E não tem... Então eu não faço. E outra, pode gerar a ideia de que, eu mandei o nome da minha mãe lá. Pesquisa na internet, hoje a internet tem tudo na nossa vida. Sim. E aí vem aquela carta rica, mas eu não sei se é. Então eu prefiro que não faça. Então não estou dizendo que quem trabalha recebendo carta na internet não é verdadeiro. Eu não quero me pôr nesse risco.
Cada um é responsável por si. Eu não me boto a isso, porque a gente já é cobrado por outras coisas. Imagina a distância. Sim. Bom, Newton, eu queria encerrar esse podcast com a liberdade para você trazer uma palavra para quem se interessa pela psicografia, pelo tema, para quem tem curiosidade sobre o seu trabalho, ou até mesmo uma mensagem edificante para quem perdeu o ente e está nesse vazio, né, sobre se ele está acolhido, se ele está acompanhando a nossa vida. Fica à vontade. Bom, a desencarnação é só a saída do corpo físico, né, desprendendo dessa roupa, a gente continua sendo os mesmos. Nós vamos para o mundo espiritual, que é uma cidade, uma colônia, né? E de lá, a gente tem acesso a algumas informações daqui, principalmente as boas, as positivas. Eles anseiam, né, como se fosse nós, para nos escrever também, para dizer, olha, eu estou vivendo. O que eu mais queria dizer para minha mãe, para o esposo, eu estou vivo, eu estou bem, gente, fica tranquilo, calma. Então eles querem nos escrever. É muito bom para eles a oportunidade de dizer como estão, porque alivia. É muito bom para quem recebe. Mas a base de tudo é o amor entre as pessoas, né? Acreditando ou não que a vida continua, dê o seu melhor amor e receba dos outros, deixa entrar em você o amor dos outros. Porque continuando ou não, se tiver dúvida, você já tem amado muito, e quem ama muito vive boas histórias, boas sensações, está em paz. Lá eu não acredito, tudo bem, mas ame do mesmo jeito. Ama mais ainda, porque você só tem uma oportunidade, esta vida. Quem é espiritualista ou espírita tem todas as vidas para elaborar o amor. Mas quanto menos a gente aceita, maior é a obrigação de amar, de fazer caridade, de ajudar o próximo, de fazer o bem, de lembrar que as outras pessoas têm fome, têm miséria, de compartilhar conteúdos positivos. O tempo que perde mandar vídeo de tragédia, manda coisa boa. Melhora o dia das pessoas. A internet nos dá isso. E seja quando for a nossa hora, se for para não existir mais, ou para existir sempre, que as nossas lembranças que ficam aqui, que o que lembre de nós, lembre as coisas muito boas vividas juntos. É isso que eu penso. Um dia uma pessoa muito querida me perguntou, Newton, se tudo isso não for verdade? Eu falei, eu não vou saber, porque eu terei morrido também. Mas eu fiz o melhor que eu podia. Se não for verdade, eu não vou saber, porque eu não vou estar vivo, não vou existir mais. Mas eu fiz o melhor que eu podia e quero fazer mais. Isso sim. Então, amem e aprendam a receber amor. Eu agradeço a todos que ouviram, agradeço o convite. Sou muito feliz com o meu trabalho, sou feliz na minha vida e sou uma pessoa muito alegre. Eu gosto de rir, gosto de brincar com as coisas gostosas da vida. A minha mensagem é de felicidade e de esperança. Muitas vezes as pessoas dizem, o médium tem uma vida difícil. Eu ainda não tive. Não tive essas privações, não sou uma pessoa carregada de problemas. Eu tenho uma vida normal e acho maravilhosa. Deus me dá bastante. Eu tenho pais incríveis, eu tenho um casamento muito bom, eu tenho uma irmã maravilhosa, sobrinhos maravilhosos. Os médicos que trabalham comigo são parte do meu coração. Tenho muitos amigos. Então, eu não posso reclamar nada. Só desejo que vivam coisas semelhantes. E muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Newton, por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes pela sua participação e por todos esses esclarecimentos que são tão importantes para quem segue a doutrina, para quem não segue, para quem tem curiosidade de saber um pouquinho mais. Obrigado.